Nessa figura, o ponto P tem as coordenadas 0 e 6, Q tem as coordenadas 3 e 0, e ponto A tem as coordenadas 0 e 3. Assim, determine e escreva o valor da área do retângulo ABCD. Bem, então, para determinar a área do retângulo solicitado, nós temos a informação das coordenadas do ponto P, que são 0 e 6, as coordenadas do ponto Q, que são 3 e 0, e as coordenadas do ponto A, 0 e 3. Reparem que nenhum desses pontos, aliás, minto, o P e o Q não pertencem ao retângulo. O ponto A é um dos vértices desse retângulo. Bom, como é que com isso nós vamos conseguir determinar a área do retângulo ABCD? Observe que o y do ponto A, sendo igual a 3, nos ajuda aqui a determinar a altura desse retângulo, que é exatamente esse valor da ordenada de A. Como a ordenada do ponto O é 0, o ponto O é a origem do sistema cartesiano, então o y do ponto A aqui igual a 3 determina a altura do retângulo. Então a altura OA já é igual a 3. Para ter a área do retângulo, como a gente sabe que a área pode ser dada como base vezes a altura, então eu só preciso da medida da base, ou seja, da medida do segmento OC desse retângulo, ou tanto faz, do segmento AB. E aí entram as outras informações para nós conseguirmos obter esse resultado. Observe que o ponto B, que é um dos vértices do retângulo, ele é um ponto da reta que passa em P e Q. Mas o ponto B tem mais uma outra particularidade. Ele é um ponto que tem a mesma ordenada, ou seja, o mesmo y do ponto A. Então, apesar de não conhecer aqui o x do ponto B, eu posso até dar uma incógnita para representar esse x. Você vai ver que essa incógnita vai ser de suma importância no problema. O valor do y desse ponto é 3, que é um valor igual ao y do ponto A. A abscissa do ponto B, que é esse valor k que eu representei, é a mesma abscissa do ponto C, uma vez que BC aqui é um segmento vertical. Então, o ponto C tem as coordenadas x igual a k e y igual a 0, já que ele está em cima do eixo. Só que o fato de o ponto C ter a sua abscissa igual a k faz com que a base do retângulo, então, seja igual a k, porque a abscissa do ponto O é 0. Então, da abscissa do ponto O até a abscissa do ponto C é a medida da base do retângulo, de 0 a k sendo um valor positivo, então k é a medida da base. Então, se nós determinarmos esse valor de k, multiplicando por 3, o resultado é a área do retângulo que nós procuramos. Mas como é que nós vamos obter esse valor de k? Observe que, da reta que passa em P e Q, nós conhecemos as coordenadas P, 0, 6, e Q, 3 e 0. Conhecidas as coordenadas de dois pontos de uma reta, é bastante simples, né, usando aqui de um pouco de manipulação algébrica, determinar a equação da reta. Então é possível obter a equação da reta que passa em P e Q. E um dos pontos dessa reta é o ponto B, cujo valor do y, a ordenada, é conhecido 3. Então, se eu tiver a equação da reta e jogar y igual a 3, eu vou ter o valor de x do ponto que pertence a essa reta, que no caso é o ponto B. Então, o problema agora aqui passa a ser determinar, inicialmente, a equação da reta que passa em P e Q. Então, para isso, vamos fazer, inicialmente, aqui o valor da inclinação dessa reta. Vamos chamar essa inclinação de A. Dados dois pontos, a inclinação pode ser obtida pela variação de y sobre a variação de x. O que, nesse caso, se traduz em 6 menos 0 sobre 0 menos 3. Então, 6 sobre menos 3, a inclinação da reta que passa em P e Q é menos 2. Aí, de posse da inclinação, jogamos na fórmula que determina a equação da reta, ou seja, y menos y0 é igual a que multiplica x menos x0, onde A é a inclinação, que nós encontramos menos 2, e as coordenadas x0 e y0 representam as coordenadas de um dos pontos que pertence à reta, um ponto conhecido. Ora, essa reta a gente tem dois pontos conhecidos, o P e o Q.
Então, tanto faz qualquer um deles que eu substituir no x0, y0, vai produzir o mesmo resultado. Então, eu vou colocar aqui o ponto Q, uma questão de opção. Então, podia ter feito o ponto P, tanto faz. Então, y menos 0, estou jogando o ponto Q, é igual a menos 2 que multiplica x menos 3. Então, aqui nós teríamos y igual a menos 2x mais 6, que é a equação da reta que passa em P e Q. Ora, B é um ponto dessa reta. Então, quer dizer que as suas coordenadas satisfazem a equação dessa reta. Ou seja, quando x é igual a k, o y vai valer igual a 3 nessa equação. Então, substituindo, nós temos 3 é igual a menos 2k mais 6. Então, significa dizer que 2k é igual a 3, ou que k vale 3 meios, ou 1,5. E com isso, como k é igual a 3 meios, então a área do retângulo, a área de ABCD, para dar a resposta do problema, é igual a k, que é 3 meios, vezes 3, igual a 9 meios, ou, colocando na forma decimal, o resultado procurado é igual a 4,5.